Então, boa noite para todas, boa noite para todos. Nós começamos agora a análise no programa de pós-graduação em Direito aqui da UFMG, do texto da professora Ayelet Sela, que trata do nudge, na verdade, do e-nudge, e do papel das escolhas digitais, das arquiteturas de escolha digitais no âmbito da justiça digital, das cortes online. E a autora está trabalhando basicamente com um conceito que vem da economia comportamental, que é o conceito de arquitetura de escolha, e o conceito de nudge, que tem nos estudos de referência dos professores Richard Taylor e do professor Carl Sunstein, que é a percepção de que eu posso criar estruturas e arquiteturas de escolha em vários âmbitos para permitir a melhoria do funcionamento das atividades das estruturas públicas, inclusive buscando um comportamento mais idôneo dos cidadãos, partindo da própria virada cognitiva do estudo da psicologia comportamental, que percebeu, desde a década de 70, em especial a partir dos estudos do professor Daniel Kahneman e do professor Amos Tversky, do estudo dos enviesamentos cognitivos, e que o ser humano não tem uma atividade predominantemente racional, ele é contaminada por vieses cognitivos, etc. E a ideia da autora é, em alguma medida, trabalhar, e a gente vai ter oportunidade de debater isso, como que eu posso pegar esse conceito da arquitetura de escolha, que, sob a ótica do Sunstein e do Taylor, pode gerar o que eles chamam de paternalismo libertário, ou seja, induzir comportamentos virtuosos dos cidadãos, mas que também pode gerar comportamentos manipuladores. Alguns, inclusive, fazem uma distinção entre o nudge e o sludge, que seria uma ideia de usar esse tipo de abordagem no intuito de prejudicar e de manipular as pessoas. Só que a autora está trabalhando isso sob a ótica da arquitetura de escolha no campo da justiça digital, e em que medida que isso pode nos trazer preocupações como juristas, como processualistas, no sentido de moldar DSDs que levem, que percebam, primeiro, que há uma distinção muito clara entre a montagem de ODRs no âmbito da justiça privada, no âmbito privado, por exemplo, pelos marketplaces e etc., cujo objetivo é o aumento de engajamento, o aumento de vendagem, usar o conflito como ativo, e no âmbito da justiça pública, das online dispute determinations, ou as online courts, da justiça digital, que tem um objetivo mais de buscar transparência, devido processo tecnológico e etc. Mas, para a compreensão adequada disso, nós vamos discutir o texto, começando pela fala da mestranda Ana Carolina, que tem a palavra. Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Eu vou apresentar o capítulo 1 do livro, do artigo, Tribunais Online e a Promessa de Acesso à Justiça. E esse capítulo 1, ele é um capítulo mais introdutório, né, assim, para lançar as pinceladas mesmo do assunto que ela vai trabalhar nos outros capítulos. E ela vai dividir esse capítulo 1 em 3 sessões, 3 subseções, que ela chama de A, B e C. E aí eu resumi aqui nos slides o que eu achei importante de cada uma dessas subseções. Então, começando, a primeira subseção seria a que ela vai tratar de ODR e acesso à justiça. Ela começa a trazer as primeiras reflexões acerca disso. E, inicialmente, eu não coloquei aqui, mas ela começa trabalhando o conceito de ODR, né, que a gente já comentou aqui na aula, e ela traz até uma partezinha, vamos dizer assim, um pouco histórica, né, que ela vai falar que as ODRs, elas surgem majoritariamente nos litígios online, né, no comércio online, nas comunidades virtuais, só que, posteriormente, elas passam a ser usadas também para resolver disputas que acontecem no offline, né, então não só no online mais.
E, mais posteriormente ainda, elas começam a ser implementadas dentro dos próprios domínios jurídicos, como ela vai falar, né? Então, não só dentro de uma relação privada, mas começa a ser usada também por órgãos judiciais em processos online. E aí ela pontua que a incorporação de processos de ODR nos tribunais ainda está em debate, ainda carece, né, de muito debate e de muita discussão. E aí, a autora vai apresentar também alguns benefícios das ODRs. Eu fui coletando, assim, os benefícios que ela apresenta ao longo desse primeiro capítulo, porque ela vai trazer algumas vantagens, né, de utilizar a ODR dentro dos processos judiciais, né, de um ponto de vista judicial. Então, ela pontua, por exemplo, que as ODRs podem tornar os processos de resolução de disputas menos onerosos, mais acessíveis e mais eficientes. Além disso, elas podem introduzir maior responsabilidade, justiça e igualdade nos procedimentos. Também podem expandir o acesso às soluções, melhorar a qualidade dos processos, melhorar a experiência e o desempenho das partes interessadas, gerar mais eficiência em tribunais sobrecarregados que processam grandes volumes de disputas e mitigar barreiras financeiras, físicas e de conhecimento ao acesso dos litigantes à justiça. Então, em alguma medida, as ODRs poderiam trazer esses benefícios, mas tem também os contrapontos, né, disso tudo. Então, por exemplo, elas podem mitigar as barreiras físicas, mas, ao mesmo tempo, tem o que o professor estava acabando de comentar, né, em relação à cidadania digital, as pessoas que não vão ter acesso a isso. Mas seria um ponto a se pensar. O senhor quer Só colocar? uma coisa, Carolina, que eu acho que é importante. O horizonte, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês, da abordagem de solução de conflitos mediante ODRs em países, em alguma série de países, no caso da autora de Israel, mas assim, ela pega o panorama muito anglo-americano, no qual, como nós sabemos, tem uma dificuldade muito grande de boa parcela da população até acesso até mesmo a defesa técnica, até advogado, que é uma mão de obra cara, não é uma mão de obra acessível. Inclusive, para muitos, está tendo uma série de palestras da Universidade de Stanford sobre tecnologia jurídica. Eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês o link, eu posso encaminhar. São palestras que estão acontecendo ao longo das próximas semanas da Universidade de Stanford. E a primeira palestra, inclusive, de um dos professores, do Barton, no sentido, e ele falava muito do problema de que boa parcela da classe média americana não tem condição de ter a mão de obra do advogado, então, e inclusive o próprio texto que nós estamos aqui momentaneamente trabalhando, a autora fala o tempo todo de self-representation, de autorrepresentação, e de que em que medida que essas ODRs podem auxiliar para as pessoas que não têm essa condição de bancar um advogado, etc., etc., a ter acesso a um mecanismo de dimensionamento de conflitos. É claro que, como a gente já teve a oportunidade de ver e discutir a exaustão, no caso nosso em específico, nós não temos o mesmo dilema dos valores altíssimos no que diz respeito à mão de obra jurídica dos advogados. Nós temos um problema específico, que é o problema como a gente já teve a oportunidade de falar, da falta de cidadania digital, que tem pessoas que não têm acesso à tecnologia ou acesso a dados e conexão para poder usar a justiça digital. Então, a ideia do paralelismo entre o online e o offline ainda é absolutamente necessário entre nós, seja por esse problema de cidadania digital, ou seja por outro problema, que é o problema do analfabetismo digital, que também a gente já teve a oportunidade de estudar, porque, por exemplo, nós temos um caso emblemático de ODR muito primitiva entre nós, que é o consumidor.gov, que, como sabemos, ele é utilizado por pessoas até mais ou menos na faixa dos 30 anos, até 30 anos. Porque passando dessa faixa etária, as pessoas vão tendo menos facilidade de lidar com esse tipo de tecnologia e, às vezes, optam por tentar resolver os seus conflitos pelas formas tradicionais. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, e a autora, eu não estou dizendo nem que a autora faça isso, pelo contrário, o texto é um texto muito rico, traz muitas questões importantes que a gente vai ter oportunidade de trabalhar, e obviamente, é inegável que nós caminhamos pelo uso dessas ODRs da melhor forma possível,
inclusive o texto, quando ele vai começar a falar da ideia da arquitetura de escolha, das próprias ODRs, ele problematiza o problema de como moldá-las a partir de uma ideia de experiência de usuário, de interface de usuário, de modo a levar em consideração a própria experiência das pessoas que precisam se valer do sistema, de modo em especial, não nós só técnicos, mas também, de modo especial, o cidadão. Mas continue. Certo. E, bom, então ela traz esses dentro do texto eu fiz como interrogações para ficar reflexivo mesmo. Então, algumas preocupações que ela pontua, por exemplo, os processos de resolução de disputas podem ser conduzidos adequadamente de forma online, sem infringir os direitos das partes e importantes princípios processuais? Então, eu vou conseguir assegurar todos os princípios, todos os direitos das partes por meio das ODRs? Segundo, a incorporação de ODR nos tribunais dissuadirá alguns litigantes de iniciarem reivindicações, que é uma coisa que ela pontua também, né? De determinadas partes, determinados grupos de pessoas se sentirem inibidos de reivindicarem seus direitos por conta desse modelo online, por conta da plataforma online. Terceira preocupação, a incorporação de ODR nos tribunais afetará negativamente a capacidade dos litigantes de participarem efetivamente do processo? Então, as partes vão continuar tendo o mesmo poder, por exemplo, de influenciar na decisão final, né, a mesma capacidade probatória, etc. Eu vou conseguir manter isso também de forma online, também nas ODRs? As limitações que o ambiente online impõe à comunicação humana, à privacidade, à confidencialidade, à neutralidade, podem distorcer o processo ou seus resultados? Então, isso é outra coisa que ela pontua, porque a gente tem limitações no ambiente físico, mas a gente também tem limitações no ambiente digital, né? E isso tudo passaria a ser incorporado ao processo. Então, isso também é uma preocupação que ela levanta, algo que tem que ser pensado, né, dentro dessa implementação, dessa incorporação das ODRs nos tribunais. E até porque as ODRs, elas têm como pressuposto até, como uma forma de distingui-las das abordagens tradicionais de ODRs, e a gente já viu isso a exaustão, eles partem da lógica de tratamento de dados e de uma confidencialidade que se dá através de anonimização dos dados que são tratados, para que não sejam levados em consideração dados sensíveis na própria utilização dos modelos algorítmicos de IA, ali nas fases robotizadas de mediação facilitada por tecnologia e etc, etc. Então, a depender do modo como foi modelado desse conceito importante, que é o conceito de arquitetura de escolha, que vem aí da psicologia comportamental, tanto no offline e agora de modo mais especial no online, até porque ela deixa muito claro que a arquitetura de escolha digital ela nunca é neutra, ela sempre vai poder e ela vai ter um propósito, ela vai induzir comportamento, ela precisa trabalhar com vieses, ela precisa saber do como que as pessoas lidam com a tecnologia, como é que se o ambiente é amigável, não é, se ele induz comportamento ou não, ou seja, essa questão dos dados nesse âmbito online, ele se torna algo essencial, que a depender do modo como eu os trato e como eu os apresento, e como eu próprio estruturo, mesmo dentro de um pressuposto modular, como ordinariamente são as ODRs, através de módulos, 3, 4 módulos, e assim inclusive incorporado no âmbito da justiça pública, lá, por exemplo, na CRT canadense, nos tribunais de internet chineses, e etc, etc, Tribunal de Singapura, dentro de plataformas modulares, há uma necessidade de se preocupar que essa arquitetura de escolha ela vai induzir e ela pode auxiliar no empoderamento do cidadão, mas ele pode, às vezes, beneficiar quem tem maior capacidade técnica, mais conhecimento, etc, etc. Vamos lá. Sim, e até puxando um gancho também, uma quinta preocupação que ela levanta no texto também é em relação aos riscos
inerentes à segurança da informação, à proteção da privacidade e à autenticação da identidade, que também surgem com as ODRs, né, com as plataformas online, no ambiente online. Então, são alguns dos questionamentos que ela levanta, né? Então, tanto pontos positivos quanto pontos negativos dessa incorporação. E aí, ela vai falar depois ela começa a falar do design, como deveria ser mais ou menos o design dessas plataformas, de uma ODR dentro de um tribunal. E aí ela começa falando das plataformas privadas de ODR, né, que são o modelo de inspiração para as plataformas judiciais, vou usar esse termo assim. Então, as plataformas privadas, elas são e foram, né, projetadas no início para assegurar aos consumidores leigos e inexperientes durante todo o processo de resolução de disputas. Então, elas usam recursos personalizados, automação, né, para ajudar os usuários, porque são pessoas que não têm ali um conhecimento jurídico, então elas vão utilizar todas aquelas técnicas de experiência do usuário, né, etc., para ele poder se movimentar ali na plataforma de forma independente, sem treinamento, sem conhecimento ou assistência prévia. E aí ela até cita o Centro de Resolução do eBay, né, que resolve 90% das disputas. E aí, essas plataformas privadas de ODR, elas vão servir, então, de inspiração para os designers de tribunais online. E aí ela comenta que a maioria dos modelos de tribunais online segue um projeto de processo em camadas, que inclui negociação com o suporte tecnológico com a outra parte, a opção de envolver um terceiro humano, então um mediador, um facilitador, um juiz, e a opção de comparecer em audiência, seja uma audiência virtual ou seja uma audiência presencial. Então, no geral, tem essas três opções que podem ou não ser sequenciais, né? Então, você tenta primeiro tecnologicamente só com a outra parte, aí se não der, vamos para uma mediação com um terceiro, e aí se não der, vamos para uma audiência ou vamos judicializar, enfim. Seria mais ou menos, para um judicializar não, né? Vamos para um juiz decidir o mérito, seria mais ou menos nesse sentido. E ela vai comentar que esse design, né? Ai, desculpa, gente. Que essa forma, essa arquitetura, permite que os litigantes otimizem as suas preferências processuais. E aí, nessa parte, eu lembrei até do livro anterior, porque as autoras falam isso no livro também, essa questão da parte poder escolher qual é a opção processual mais vantajosa para ela. Então, tem uns que vão preferir a arbitragem, outros vão preferir a conciliação. Então, tem essa abertura, vamos dizer assim, além de facilitar a troca de informações e a geração de opções de acordo. E aí, então, essa é a primeira parte, né, do capítulo, essa primeira subseção, e aí ela termina, então, esse item A, falando desse design das ODRs que seriam utilizadas nos tribunais. E aí, depois, ela passa para uma subseção B, em que ela vai dar alguns exemplos de tribunais online. Mas antes dela dar os exemplos especificamente, ela começa falando de modelos. Ela cita 3 modelos, vamos dizer assim, de ODRs, de processos de ODR. Então, o primeiro modelo seria de processos de ODR transpostos. O que seria isso? Você simplesmente vai mover a interação de um local físico, então, por exemplo, uma sala de audiência, igual ela cita, para um espaço online. Então, uma reunião virtual, igual a gente está fazendo agora. Então, isso seria um modelo de ODR transposto. Eu estou só transpondo o meio físico para o meio digital, mas simplesmente isso. Aí haveria um segundo modelo... E só uma modelo... coisa, esse modelo, para muitos, é o modelo que é o limite do que as pessoas enxergam. Porque a pandemia, inclusive, em alguma medida, ela trabalha com uma ideia de virtualização, principalmente dentro dessa noção transposta. A gente não muda nada, nem dentro da própria ritualística, por exemplo, de um julgamento no tribunal, com exceção dos plenários virtuais, que aí tem uma mudança sim, mas nos julgamentos que são por videoconferência, eles são basicamente os mesmos julgamentos, seguindo o mesmo iter, com essa transposição, e no qual você perde muito da possibilidade, inclusive, do emprego de tecnologia para poder dimensionar e melhorar, inclusive, a própria performance do design e do emprego dessa técnica e desse tipo de abordagem de
de Emprego de Tecnologia de Informação e Comunicação, das TICs. Vamos. Exatamente, professor. Esse é o modelo mais básico, né? Vamos dizer assim, mais simples que ela apresenta. Aí depois seria os processos, os modelos, né, de processos de ODRs reestruturados. Aí, nesse caso, já há uma facilitação do processo de resolução de disputas, porque dentro da plataforma vai haver uma simplificação, uma estruturação e uma... Ai, gente, esqueci como fala agilizar aqui como um substantivo. Mas, enfim, e vai também agilizar a coleta, a troca e o gerenciamento de informações. Então, ela cita um exemplo, né? Você vai ter uma ODR em que vai poder enviar um formulário ou um questionário para a pessoa, para a parte responder, para as partes responderem. Então, não é simplesmente uma transposição do ambiente físico para o digital, mas também há uma reestruturação do processo. E aí, finalmente, que seria o modelo mais avançado, vamos dizer assim, a gente teria os processos de ODR automatizados. Aí, esses processos, esses modelos, eles dependeriam de processos algorítmicos que vão melhorar o desempenho de disputantes e terceiros ou vão automatizar o trabalho de terceiros. Então, muitas vezes, terceiros não vão ser nem necessários. Então, as partes conseguem compor apenas entre elas, só utilizando a plataforma. Então, com a plataforma, elas já vão ter tudo que elas precisam ali e responder as dúvidas já de forma automatizada. Então, você muitas vezes vai até mesmo substituir ou evitar a participação desse terceiro dentro da resolução do conflito, da disputa. Ou, na verdade, o que você está usando é a quarta parte, que é a tecnologia. Na verdade, não Sim. são as próprias partes envolvidas resolvendo, porque, por vezes, elas não dariam conta. É a tecnologia, mediante uma fase que oferece a elas única e exclusivamente informação, como o Solution Explorer, lá do CRT canadense, ou uma etapa robotizada no qual a figura, entre aspas, do terceiro mediador e conciliador é um robô treinado a partir de um banco de dados parametrizado e no qual, inclusive, se vale de modelos algorítmicos de IA que são treinados para oferecer as propostas com maiores chances de obtenção de acordo e na própria modelagem dessa estrutura, na criação desse modelo, eu preciso levar em consideração como fazê-lo para melhorar a performance sem beneficiar uma parte em detrimento da outra. Exatamente, professor. Me expressei mal aqui, mas realmente seria isso, seria a tecnologia nesse sentido. Então, esses são os 3 modelos que ela apresenta no artigo. E aí, depois que ela faz essa explanação dos modelos, ela passa para os exemplos. E aí, nos exemplos, ela cita primeiro a Inglaterra e País de Gales, e aí depois ela vai citar a Inglaterra e País de Gales de novo no final. E aí ela fala que lá no TPT, né, é possível que os apelantes respondam a um questionário de diagnóstico automatizado para ajudar a identificar se eles atendem aos requisitos processuais para entrar com recurso, ou seja, seria uma plataforma que faz ali, ajuda a parte a ver os requisitos de admissibilidade, etc. e tal. E depois disso, os apelantes e as autoridades usam um painel online para arquivar as petições, fazer upload, acompanhar o andamento do caso até a decisão final. Então, é um exemplo que ela cita. Depois ela cita um exemplo no Canadá. Aí eu não sei se eu traduzi certo, mas eu traduzi como Tribunal de Resolução Civil. É a CRT que eu fiz alusão. Isso, o que o senhor acabou de falar. Que usa um processo em camadas que foi projetado para ajudar as partes a lidar com pequenas ações de até $5.000 e outros tipos de ações também que ela vai estar, tipo ações de família, algumas ações de trânsito, etc. Ampliou para questões condominiais, inclusive, recentemente. Isso. Acho que eu não sei se ela chega a citar no texto, mas ela dá algumas outras especificidades. E aí eu traduzi para explorador de soluções, não sei também se eu traduzi corretamente, mas aí ela fala, né, que o processo começa com esse explorador de soluções, que eu entendi, e aí me corrija, professor, se eu estiver errada, mas eu entendi que seria tipo um botzinho
que vai conversando, assim, com a pessoa, né? Mas que ela conceitou como sendo um assistente online dinâmico, automatizado. Mas na verdade, a estrutura do Solution Explorer, às vezes é uma estrutura que você entra no CRT, ele já vai te dando informações sobre os conflitos, sobre o que é, o que você pode fazer, como é que você deve agir. Então, e ele é super, digamos assim, amigável. Depois, até por curiosidade, entra lá na plataforma do CRT, que nessa parte vocês não precisam pagar. Depois você começa a ter que pagar, e aí, obviamente, vocês não vão entrar, porque vocês não têm nenhum litígio lá no Canadá, ou pelo menos espero eu, que não tenha nenhum problema lá no Canadá para solucionar dentro da competência do CRT. Mas perceba, o ambiente é todo de apresentação de informação. A ideia é qual? Você tem essa etapa diagnóstica para te dar informação do caso e até para você, a depender do tipo de informação que você tem, você até inibe a própria continuidade do procedimento, porque um fator evidente da propositura de procedimentos é o desconhecimento dos próprios direitos que as pessoas têm. Então, às vezes, a pessoa tem acesso a determinado tipo de informação que já resolve o problema dele. Então, ali naquela própria fase, ele já dimensiona. Certo. Aí ela coloca também, né, que os litigantes podem abrir um caso para o CRT e se envolverem em negociações de acordo online assíncronas, e aí, se necessário, podem passar por um processo de facilitação por mediador, não deu certo, aí o caso prossegue para o julgamento por um membro do tribunal. Então, naquela mesma lógica, assim, da ordenzinha, né, sequencial. Aí depois ela vai citar o exemplo dos Estados Unidos, e aí ela fala que nos Estados Unidos tem tribunais em vários estados que também utilizam, né, plataformas online para que apresentam ao litigante a possibilidade de interagir com promotores e juízes online com o objetivo de chegar a um resultado mutuamente satisfatório. Então, com o objetivo deles chegarem ali a um acordo, por exemplo. E aí, a plataforma também fornece informações, instruções, documentos relevantes, submete as perguntas do litigante a respostas pré-especificadas que são necessárias para o caso, e além disso, as ofertas de acordo ou as compensações são comunicadas também por meio da plataforma. Então, também fácil o acordo ali na própria plataforma. E aí ela volta a citar a Inglaterra e País de Gales novamente. Aí ela dá o exemplo desse OSC, que foi projetado para começar uma fase de triagem automatizada. Então, eu acho que seria mais nesse esquema mesmo, né, de montar uma petição inicial, por exemplo, alguma coisa assim. E aí, com base nas respostas dos litigantes a uma série de perguntas, então também tem um questionáriozinho com as respostas, né, ao questionário. O sistema, ele fornece informações sobre a validade da reivindicação, ajuda a identificar e articular a reivindicação à defesa, apresenta os cursos de ação alternativos para os litigantes, etc. e tal. E aí os responsáveis também podem fornecer gerenciamento e conciliação por meio de comunicação online, telefone, pessoalmente, mediação ou avaliação neutra antecipada. E aí, novamente, igual às outras plataformas anteriores, né? Se o caso não for resolvido na plataforma, por meio de, né, do acordo entre as partes, o juiz vai determinar o mérito. Então, o caso é encaminhado para análise de um juiz. Só uma E coisa, só aí, para lembrar que a avaliação neutra é aquele procedimento que você submeteu o caso com as provas para um terceiro que vai fazer um julgamento teste de como ele julgaria caso a causa seja submetida ao trial, efetivamente. Então, é como se fosse contratasse, e normalmente às vezes são ex-juízes, ex-árbitros, que o cara vai fazer quase como se fosse um parecer, claro que sigiloso para as partes, para elas saberem até que ponto que vale ou não a pena continuar o procedimento. É algo que acontece em uma série de casos. A gente até tentou introduzir isso no CPC, mas o artigo não foi muito bem recepcionado na Câmara. Vamos lá. bom,
E aí, já praticamente finalizando, gente, esse capítulo 1, ele é bem pequenininho, bem introdutório, então já estou terminando a apresentação praticamente. Aí ela vai para uma terceira subseção, em que ela fala dos tribunais online como ambientes digitais de escolha. E aí ela começa a falar das transformações, né, dessa passagem de um tribunal físico para um tribunal digital, e ela pontua algumas coisas em relação a isso, aos tribunais digitais. Então, primeira coisa que ela pontua é que os tribunais digitais, eles são modelados para encorajar a resolução independente de problemas, por meio de acordos ou outras formas de decisão antecipada de casos. Então, a ideia, né, é evitar, vamos dizer assim, que chegue a um juiz para decidir o mérito, mas que as partes possam resolver de forma independente. Além disso, eles utilizam esquemas de procedimentos autoguiados que se pretendem compreensíveis, navegáveis e facilitadores da ação sem o apoio de advogados. Então, é aquela mesma ideia, né, como eu disse lá do design das plataformas privadas que servem de inspiração para essas plataformas jurídicas. Então, da mesma forma, né, que as plataformas privadas, elas são compreensíveis, são navegáveis, facilitam para o usuário, etc., ele consegue usar sem o apoio de advogados, a ideia seria a mesma em relação aos tribunais digitais. E, por fim, ela comenta também que o fornecimento de informações, escolhas e ações aos litigantes é conduzido por meio de interface do tribunal online, com vários elementos, né, igual eu falei, de experiência do usuário, ferramentas de TI, como assistentes. Então, ela coloca, por exemplo, a questão dos questionários online, que podem ser enviados para as partes responderem, formulários à web, botões de ajuda e textos informativos também. Então, tudo isso automatizado ali, né, na plataforma para ficar de forma bastante interativa. E aí, por meio da plataforma, as partes já conseguem diagnosticar o problema, fornecer informações, entender as opções legais cabíveis, né, para o caso delas, fazerem escolhas, tomar medidas, propor ou aceitar ofertas de acordo e conseguem também finalizar o resultado do caso delas também pela própria plataforma. Então, essas são algumas das transformações que ela elenca como oriundas dessa passagem do tribunal físico para o tribunal digital, né, por meio do uso dessas plataformas. E aí, para encerrar, já é meu último slide, né? Como eu disse, o capítulo é bem pequenininho. Ela coloca algumas conclusões, que eu chamei de conclusões, na verdade ela não nomeia como conclusões, mas eu coloquei aqui como conclusões finais do capítulo, que vão ser o gancho para o que ela vai trabalhar no restante do artigo, né, nos outros capítulos, e que a gente até comentou aqui na aula hoje. Então, a primeira conclusão que ela coloca é que a estrutura conceitual da arquitetura de escolha digital considera como os designers de interfaces online moldam o contexto no qual as pessoas tomam decisões. E aí isso vai direcionar as pessoas a fazer ou evitar escolhas específicas e se comportar de certas maneiras. Então, se a estrutura ela interfere na forma como os usuários vão utilizar a plataforma, o que eles vão fazer ou deixar de fazer, os tribunais online, portanto, enfrentam o risco de introduzir preconceitos, manipular o comportamento dos litigantes e ofertar negativamente a qualidade do seu envolvimento com o processo. Então, eu posso criar uma plataforma para um tribunal online que não seja nem um pouco vantajosa, mas que seja preconceituosa, né? Enfim, esses problemas que ela elenca. Ou que mesmo facilite, favoreça uma parte em detrimento da outra. Porque esse aspecto, esse conceito de arquitetura de escolha, para nós, é um conceito essencial para nós em processo. Na verdade, e no ambiente digital, ele é essencial porque, ao longo de todo o texto, e isso não é uma característica só desse texto, mas de todos os estudos sobre tribunais online de justiça digital, e que às vezes as pessoas deixam isso no bastidor, é que a arquitetura de escolha no âmbito digital, ela nunca vai ser neutra e ela pode induzir tal qual as arquiteturas de escolha nos ambientes digitais que nós estamos acostumados a acessar cotidianamente na nossa vida. Por que todas as redes sociais vão sofrendo
mutações no seu próprio dashboard, nas próprias ferramentas que ele está ali. É exatamente que ele tem um propósito para ampliar a escolha e determinadas escolhas de compra, aumento das compras, engajamento e mantença, vai criando novas funcionalidades para as pessoas continuarem, na medida em que você tem, às vezes, um próprio tipo de programação naquela rede social que induz uma determinada forma de comportamento. Então, por exemplo, foi uma grande inovação em termos tecnológicos como é que fala? O sistema de indicação do TikTok. Porque o TikTok, normalmente, como que se dá o engajamento em termos de métricas nas plataformas tradicionais, Facebook, Instagram, etc. Quem que tem mais engajamento? Quem tem mais engajamento são as pessoas mais famosas, que eles vão conseguir ter mais métricas de seguidores. O TikTok, ele revolucionou isso, porque ele consegue fazer com que uma pessoa desconhecida se torne um hit se ele tiver determinado tipo de comportamento dentro da rede. Então, o TikTok fez celebridades praticamente de modo instantâneo, pessoas que ninguém conhecia se tornaram importantes. Isso, do ponto de vista da tecnologia, é super festejado como uma inovação interessante dentro da própria arquitetura de escolha da plataforma. Ou seja, o que eu estou aqui querendo dizer? E é claro que eu estou indo num âmbito mais amplo, que a gente tem que trazer para o nosso, que é muito mais simples no final das contas, comparativamente ao tipo de persecução que uma rede social, que essas bolhas, que tem filtros de bolha, trabalham para determinados tipos de arquitetura de escolha mais sofisticadas. Para nós aqui, o que a gente precisa garantir é que, se houver algum tipo de auxílio, seja para ampliar a autodeterminação e autonomia de escolha dos cidadãos, ou para, inclusive, auxiliar aqueles que estão ali autorrepresentados, claro, sem beneficiá-lo no sentido de quebrar a isonomia. E vejam que a gente começa a entrar num dilema complexo. E por isso que a gente precisa de ter equipes multidisciplinares para a própria estruturação disso. Não adianta pegar nós aqui do direito e tentarmos fazer isso sozinhos, porque nós não vamos conseguir, porque a gente não vai ter o domínio da tecnologia. Mas se pegar o pessoal da tecnologia sem conversar conosco, e às vezes com outras pessoas de outros stakeholders, outros interessados, outras pessoas que vão ser impactadas, às vezes a gente não vai ter noção de que determinado tipo de arquitetura de escolha está induzindo preconceito com um determinado grupo de pessoas. Então, a gente tem que verificar que nós caminhamos para um tipo de modelagem de DSD que vai ter que se abrir para novas abordagens, para novas perspectivas. Mas continue. Exatamente, professor. E aí elas, né, e aí ela comenta exatamente isso nessa questão dos tribunais online, né, que um design mal orientado em um tribunal online pode infringir os valores essenciais do sistema de justiça, incluindo a neutralidade e o compromisso com a justiça processual e substantiva. E aí ela fala que é fundamental entender, portanto, como o design afeta as decisões e ações do usuário, que é algo que ela vai trabalhar, né, no decorrer do artigo também. E aí, por fim, uma outra conclusão que eu consegui identificar nesse primeiro capítulo é que a autora, que também tem a ver com a primeira, né, que a autora pontua que, como nenhum ambiente de escolha é neutro, o objetivo deve ser projetar tribunais online que respeitem os valores e funções essenciais dos tribunais e encorajar os litigantes a se envolverem na tomada de decisão informada e deliberada. E aí, nessa parte, ela até explica, né, o que seria essa decisão informada e deliberada, introduzindo o mínimo de preconceito possível, enquanto melhora ou ao menos preserva a autodeterminação dos litigantes. Então, eu entendi essa frase como sendo o que a autora consideraria, né, como o ideal. Se é possível alcançar isso e em que medida, A tenho gente as vai ver no minhas resto do dúvidas. texto.
É, exatamente. Mas seria o modelo ideal para a autora, para essa introdução que ela dá, né, no capítulo 1. E aí é isso. Com isso, finalizei a apresentação do primeiro capítulo. Pois é, essa primeira parte já dá um gostinho de quero mais que a gente vai ter no nosso próximo encontro. Só terminar aqui.